Amém? Hoje é dia 18 de setembro de 2025. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico do livro de Romanos. E vamos, antes de tudo, fazer uma oração, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos reuniu aqui nesta noite e nós queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Senhor, abençoa a nossa comunhão na palavra. Senhor, venha nos encher com teu Espírito. Senhor, venha dirigir esse estudo bíblico. Senhor, queremos apreciar o Senhor na tua palavra. Senhor, tua palavra é Espírito e é vida para nós. Nos sustenta, nos alimenta. Também nos mostra mais da tua pessoa. E nós queremos te conhecer mais, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo livro de Romanos. Senhor, abençoe-nos nesta noite. Senhor, também abençoe todos os que acessarem o canal do YouTube, para que possam acompanhar esse estudo e apreciar a tua pessoa. Obrigado, Senhor. Abre para nós o teu evangelho. Amém. Amém. Então, nós estamos no capítulo 1 de Romanos. Nós vimos na semana anterior, se não me engano, né? Até o versículo 13. 12? Começa o 13 hoje. Ah, o 13 é hoje? Olha só, era um teste. Passei no teste. Então, no versículo 11 e 12, vou ler novamente. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então, esse foi os versículos finais que nós lemos na semana anterior. Retomando então no versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Sim, de fato, nós paramos aqui, mas na verdade esse versículo 13 é só uma explicação de Paulo, né? Falando que ele tentou, se propôs muitas vezes ir ter com os irmãos em Roma, mas não conseguiu. E agora ele está escrevendo para os romanos, né? Mas ele também quer ter algum fruto entre eles, como também entre outros gentios. Tinha muitos frutos também. Mas vamos entrar agora no versículo 14. Versículo 14, nós vamos explorar um pouco mais, tá bom? 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, o que Paulo fala aqui é que ele é devedor do evangelho. Esse sentimento de Paulo, na verdade, também deve ser nosso sentimento. Paulo tinha algo para dar para as pessoas. O que ele tinha? O evangelho. Se nós também recebemos o Senhor, nós também temos algo para dar para as pessoas. O que nós temos, todo homem precisa. A palavra que nós recebemos do Senhor, todo homem precisa. Claro, especialmente aqueles que não conhecem o Senhor ainda, né? Mas mesmo aqueles que já conhecem o Senhor, nós podemos repartir os dons, como Paulo falou, né? Então, Paulo era alguém que tinha esse sentimento de ser realmente devedor. E não é, parece que assim, não é, para Paulo não é uma simples expressão. Parece que essa é a vida dele mesmo. Quando ele encontrava as pessoas, ele queria realmente entregar o evangelho para as pessoas. Ele queria cuidar das pessoas com a palavra do Senhor, levar a salvação para as pessoas. Tanto é que a vida de Paulo foi uma vida bastante corrida, agitada, né? Ele investiu muito tempo, muito da sua saúde, muito do seu tempo, para que pudesse transmitir para as pessoas
o evangelho que ele recebeu. Então a gente vê que a conversão de Paulo foi algo que realmente marcou a vida de Paulo e que ele, como ele fala em Atos capítulo 26, versículo 19, ele fala: eu não fui desobediente à visão celestial. Então ele teve uma visão que Deus transmitiu para ele, que o Senhor transmitiu para ele, e ele não foi desobediente a essa visão. E aí, acho que é bom a gente ler lá, Atos capítulo 26, que antes desse versículo 19, o Senhor falou para Paulo, né? Ele estava dando testemunho para o rei Agripa, né? E aqui, só para lembrar, ele estava indo para Damasco, antes de se converter, ele perseguia os cristãos. Ele não conhecia ainda o Evangelho, não conhecia ainda o Senhor Jesus. Jesus, para ele, ainda era uma mentira, né? Era um engano. Jesus não era o Messias para ele. Mas aqui, no caminho para Damasco, ele teve uma conversão, ele teve um encontro com o Senhor apareceu para ele, e aí ele, algumas vezes, ele dá testemunho desse momento em que ele se converteu, e nesse capítulo 26 ele está dando testemunho para o rei Agripa. E aí no versículo 15 ele fala assim: então eu perguntei, quando o Senhor apareceu, né? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para fazer o quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade, da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa aqui é a incumbência que o Senhor transmitiu para Paulo. Então, a partir daí, o que ele queria fazer? A gente vê que, né, nós vimos o livro de Atos, né? Nós vimos que Paulo já saiu cantando pneu, como se diz, né? Já saiu pregando o evangelho e debatendo, às vezes até incomodava as pessoas até queriam matar Paulo, porque ele era ferrenho na questão do evangelho e tal, de mostrar que Jesus era o Cristo. E aí no 19 ele fala: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, quando ele fala aqui que ele é devedor, é porque ele recebeu essa incumbência de Deus. Ele recebeu essa incumbência do Senhor. A rigor, nós todos recebemos a incumbência de levar a palavra, de levar o evangelho para as pessoas. Não é? Não importa que tipo de pessoa a gente encontra, se é rico, se é pobre, se é escolarizado ou não, se é A, B, C, D. Nós somos devedores. Aqui ele fala assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Na verdade, irmãos, quando a gente analisa, né, vamos falar assim, a aparência ou a condição de pessoas, muitas vezes a gente dá com os burros na água, né? Às vezes a gente fala assim: não, essa pessoa aqui vai receber o Senhor, vai seguir o Senhor. Tem outro ali que parece que não está nem aí, parece que aos nossos olhos parece que nem merece. Não é verdade? Mas aquela pessoa agarra o evangelho, agarra a palavra, recebe de bom grado. Então, para quem nós somos devedores? Para todas as pessoas. Vou falar assim,
o que Paulo está falando, vamos falar para nós. Nós também somos devedores. Nós também devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Nós devemos nos sentir incomodados quando vemos as pessoas. É fácil, irmãos. É fácil a gente se distrair. Não é verdade? É muito fácil a gente contata uma pessoa, às vezes ela ou no comércio, ou coisa assim, ela tem que atender você, e você quer dela o quê? Um bom atendimento, etc. E aí você foi bem atendido, ou não, né? Se não foi bem atendido, você até fica bravo. Mas você poderia falar uma palavra de Deus para ela. Poderia deixar, às vezes nós temos um folheto, alguma coisa, né? Podemos deixar para as pessoas. Então, eu quero falar, às vezes a gente até esquece que aquela pessoa é uma pessoa. E como toda pessoa, ela precisa do Evangelho. Seja bárbaro, seja grego, seja sábio, seja, como é que fala aqui? Seja ignorante. Então, todas as pessoas precisam do Evangelho. Quem éramos nós? Qual que era a nossa qualificação? Grego, bárbaro, sábio, ignorante. O fato é que alguém pregou o Evangelho para nós. E um dia esse Evangelho fez efeito na nossa vida. E ainda está fazendo, né? Então, Paulo, irmãos, ele, ao falar assim, ele realmente é uma pessoa que nos inspira. Algumas vezes eu falo isso, né, que Paulo nos inspira. Realmente ele nos inspira. E nós precisamos pegar esse modelo mesmo. E mais para frente a gente vai ver mais alguma coisa aqui a respeito do Evangelho. Mas, como eu falei, ele viajou, ele investiu tempo, ele sofreu, certo? Tudo isso para pagar a sua dívida com relação ao Evangelho. Amém? Se eu perguntar, será que eu estou em dívida também ou não? Será que nós estamos em dívida? Na verdade, nós sempre vamos ser devedores. Não é verdade? Às vezes a gente tem um desejo assim, eu quero ir lá para a África, pregar evangelho lá nas tribos, tal, né? Converter aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, tal. Mas e o vizinho? E a pessoa que você contata muitas vezes na sua vizinhança, na sua rua, no comércio? Então, realmente nós precisamos ser iluminados, né? E perceber que somos devedores do Evangelho. Somos ou não? Somos. Mas que o Senhor nos abençoe. Possamos pregar o Evangelho. E aí ele fala, por isso, quanto está em mim, estou pronto, no versículo 15, a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Quando ele fala Evangelho aqui, na verdade não é só o Evangelho para você se converter, pronto, acabou. Tá? Porque o livro de Romanos é um Evangelho completo. Não é que se converteu, tá feito. Não, mas tem tantas riquezas do Evangelho, tantos itens do Evangelho que precisam ser transmitidos para nós precisamos ganhar na palavra do Senhor, né? Então o Evangelho não é só preguei, a pessoa se converteu, tá resolvido. Não, o Evangelho é bastante extenso, é bastante rico, e nós precisamos estar sempre falando do Evangelho, sempre evangelizando. É a palavra de Deus, amém? E aí ele está sempre pronto mesmo para anunciar o Evangelho. Acho que a gente precisa orar, né? Senhor, me faz sempre pronto também para pregar o Evangelho. Amém? Aleluia. Versículo 16. Romanos 1,16. Olha o que ele fala aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, claro que essa palavra que está, pois não me envergonhe, então é uma sequência disso que ele já está afirmando aqui. Eu sou devedor porque eu não me envergonho do Evangelho. A gente pode ter vergonha de muita coisa. E, na verdade, o homem está perdendo a vergonha. Tem coisa que deveria se envergonhar e não se envergonha. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Mas do Evangelho, nós nunca podemos ter vergonha. Por quê? Porque o Evangelho é algo poderoso. A gente precisa realmente ter essa percepção, né? Para todo aquele que recebe o Evangelho, nós recebemos, o Evangelho é algo que muda nossa vida. Amém. Muda nossa história. E esse Evangelho também pode mudar muitas vidas. Ele tem poder. Não é o poder de uma bomba, não é o poder de uma arma, não é o poder econômico, mas é o poder da palavra. Amém. Às vezes a gente nem sabe o que uma palavra pode fazer no coração de alguém. Às vezes a pessoa pode até não ter uma reação muito clara para nós, mas só Deus sabe o que está acontecendo lá no interior da pessoa. Então nós nunca podemos nos envergonhar do Evangelho. Amém. O Evangelho é poder de Deus. Amém. Às vezes eu penso assim, é o poder de Deus para salvação. E onde que está esse poder de Deus? Onde que está? Na palavra, sim. Está na palavra, mas quem que está carregando esse poder? Olha só. Nós podemos levar o Evangelho e levar o poder de Deus para a salvação. Amém. E nós temos que crer nesse poder. Nós nunca devemos pregar o Evangelho assim, cumprir tabela, né? Vamos falar assim. O Evangelho não é para cumprir tabela, mas o Evangelho é uma arma poderosa que Deus colocou na nossa mão para algo acontecer no coração das pessoas. Para salvar pessoas. Para livrar as pessoas. E quando eu falo assim, o poder de Deus para a salvação, essa salvação, ela é muito abrangente, ela é muita coisa que precisa ser salva. Não é? Não é só ser salvo lá da perdição eterna, ser salvo do lago de fogo. Claro, uma vez que nós cremos no Senhor, nós somos salvos do lago de fogo. Mas é só isso que eu preciso ser salvo hoje? Ou tem muita coisa que eu preciso ser salvo hoje? Vocês querem dar algum exemplo do que eu preciso ser salvo hoje? Nós precisamos. Da nossa mente, é verdade. A nossa mente posta na carne, próprio Romano, nós vamos ver mais para frente. A mente posta na carne dá para morte. Então, se a nossa mente não for salva, ela vai sempre nos levar para morte. Mas a mente posta no Espírito, ela dá vida e paz. Então, a minha mente também precisa ser salva. O que mais precisa ser salvo? Eu preciso ser salvo do quê? Você ia falar alguma coisa? Não? O que é? Das coisas do mundo. Hã? Da concupiscência. Do ego. Da soberba. Irmão, se a gente for ver assim, é fácil a gente se relacionar com as pessoas? Agora a pergunta, não é fácil por causa das pessoas ou não é fácil por causa de mim mesmo? Ou perguntinha chata, né? Não, porque nós gostamos de ver o defeito dos outros, né?
Mas nós, assim, com relação a nós somos muito indulgentes, não é verdade? Misericordiosos. Não, mas veja bem, a pessoa é chata demais, né? Quem que suporta, tal? Mas por que eu não consigo suportar? Porque eu estou muito atento ao meu jeito, à minha maneira de ser. Eu estou falando isso, é um defeito só meu esse? Não. Acho que não, né? Mas nós precisamos ser salvos, né? Deus quer que a gente tenha um relacionamento saudável com as pessoas? Sim. Claro. O homem não é uma entidade individual. Na verdade, nós vamos ver uma palavra esse final de semana, que ou nós estamos em Adão ou nós estamos em Cristo. Mas esse Adão não é só aquele Adão lá do Éden, é o Adão coletivo. É a humanidade que está em Adão. E esse Cristo também não é só aquele Cristo que foi para a cruz, mas é Cristo coletivo. Tá? Não dá para explorar isso aí. Mas o homem, ele... Hã? Já. O homem está dentro de um contexto, certo? Um contexto maior. E nós temos que nos relacionar com pessoas. Muitos procuram ter uma vida, às vezes, isolada, tal, e aí fica triste, fica depressivo, não é? Mas nós precisamos ter uma vida de relacionamento. Por exemplo, amor. Vamos falar do amor. O amor é para ser recebido ou é para ser dado? Cada pergunta que eu estou fazendo hoje, né? Hã? Os dois. Mas da sua parte, você tem como obrigar alguém a dar amor para você? Não. Tá. Mas se você é uma pessoa muito amada e não ama, você é feliz? Não. Também não. Então veja, principalmente, creio assim, o amor é para nós darmos. Amém? É mais feliz a gente ama do que ser amado. Então a minha pergunta para você, você é muito feliz então? Ah! Ela... Sim, mas podemos só pensar no amor conjugal, tal, mas não, o amor, ele deve estar presente sempre na nossa vida. Se você ama sempre, você vai ser feliz. Agora, se você ama só, você vai ser em partes feliz. Percebe? Então, mesmo essa questão do amor, de fluir o amor, de dar o amor, de ter amor, nós precisamos ser salvos aí também. Ou não? Sim. Amém? Amém? Veja quantas coisas nós precisamos ser salvos. Salvo do ego, salvo da soberba, já falei, né? E salvos dessa questão, às vezes salvos de não conseguir perdoar. Carregar uma mágoa. Você carregar uma mágoa é carregar um elefante nas suas costas. Não é assim? Você parece que tem um peso ali. Qualquer coisa, aquele elefante está nas suas costas, está pesando sobre você. Não é verdade? Mas o dia que você consegue perdoar, deixar essas mágoas. Alguns carregam traumas de infância. Tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, tem mágoa de não sei quem. Não sei quem. Irmãos, e às vezes usa isso como uma justificativa para ser infeliz ou para ser de um determinado jeito ou de outro, né?
Usa isso. Não, eu sou assim por causa... Viu? Até quando nós vamos carregar essa mágoa? Na cruz, as mágoas devem ter ficado lá na cruz com Cristo. Amém. E nós devemos perdoar as pessoas. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Alguém pode estar falando assim, mas ele não sabe o que fizeram para mim. Não sei mesmo. Só Deus sabe. Mas esse que sabe o que fizeram para você, ele foi o que sofreu maior afronta do mundo. Sem merecer. E ele perdoou. Amém? Então, irmãos, eu estou falando tudo isso aqui, não é para a gente ficar, ai, como eu sou ruim, né? Não, mas é como eu sou salvo pelo Evangelho. Amém. Como eu preciso desse poder de Deus para a salvação. Amém. Então ela é muito abrangente. Tem muita coisa que precisa acontecer ainda na minha vida para que essa salvação opere. Esse Evangelho opera em nós a salvação. Então essa salvação, a gente vai ver ao longo desse livro de Romanos, como que essa salvação vai ser progressiva. E ela vai ser completa, plena. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar assim, que alguém roubou o seu celular. Olha que coisa preciosa que tiraram de você. Tiraram o seu celular. Seu celular foi estragado, foi mal usado, riscaram, etc e tal, né? E aí usaram o seu celular para ver vídeos indevidos, apagaram suas fotos, enfim, né? E aí, mas você gosta tanto daquele celular que você vai lá no bandido lá que pegou o seu celular e você compra de volta. Do jeito que está. Então agora você pegou de volta o seu celular. É seu, não é? É seu. Já era seu. Mas você teve que resgatar. E agora está na sua mão. Mas já está tudo em ordem com ele? Não. Ainda precisa restaurar, limpar, tirar os vídeos que estão ali, que não devia estar ali, colocar de volta as funções que você queria, que você tinha. Tá? Sabe o que o Evangelho faz com a gente? O Evangelho nos resgata. Amém. Então tem muitas funções que Deus queria que estivessem em ordem em nós, mas não estão em ordem. Mas o Evangelho pode Aleluia. fazer com que Amém. sejamos restaurados. Amém. Funcionou essa Sim. ilustração? Então, nós somos esse celular, vamos falar assim. Agora o Evangelho nos resgatou, nós estamos nas mãos do Senhor. Amém. E agora nós estamos caminhando para uma salvação completa. Amém? Amém? Plena. Lembrando que o nosso ser é tripartido, né? Sim. Certo? Espírito, alma e corpo. Eu pergunto, será que Deus vai conseguir restaurar nossa pessoa? Vai. Que esse riso, José? Não, exatamente. Hoje eu falei, né? Deus não faz nada incompleto. Se Ele falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Mas depende muito da gente também. Sim, nós podemos cooperar para que Ele possa apressar esse processo, ou nós podemos resistir e retardar esse processo. Mas no fim, Ele há de completar a boa obra. Pode ser com ou sem emoção, né? Filipenses capítulo 1. Ó, Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala assim. 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém.
Então ele vai completar. Amém. Aleluia. Mas nós queremos o quê? Permitir receber a palavra, permitir que a palavra trabalhe em nós, opere em nós, seja algo menos desgastante, ou vamos ficar resistindo, né? Hã? Tomar posse, exatamente, tomar posse. Isso é muito importante, tomar posse. E tudo é, como fala aqui, ó, voltando no 16, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tomar posse, que o Sam falou, é o crer. Como que nós tomamos posse? Crendo, recebendo. Crer é receber. Crer é permitir. Crer é nos unir ao Senhor, nesse trabalho do Senhor, recebendo por fé tudo que Ele realizou, tudo que Ele fez, tudo que Ele é, tudo que Ele tem para nós. Amém? Amém? Então, aleluia pelo Evangelho. Amém. Vamos ler esse versículo de novo? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o que é necessário para obter essa salvação? Crer. O poder é para os que creem. Então, eu queria até fazer uma oração. Amém. Podemos orar juntos? Para realmente nós declararmos que nós cremos. Amém. Vamos orar? Amém. Eu gostaria que vocês repetissem, então. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. O Evangelho chegou até mim. O Evangelho chegou até mim. E agora, Senhor. E agora, Senhor. Eu declaro. Eu declaro. Eu creio. Eu creio. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio no poder da tua palavra. Tua palavra me transforma. A tua palavra me transforma. Tua palavra me salva. A tua palavra me salva. Me salva eternamente. Me salva eternamente. Me salva do lago de fogo. Me salva do lago de fogo. Mas também me salva, do velho homem, me liberta, do pecado, me liberta, das coisas velhas. Ó Senhor Jesus, eu aceito a tua obra em minha vida. Declaro, eu creio em ti, eu te recebo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Esse é o Evangelho. Amém. O Senhor possa trabalhar em todos nós, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 17. Então, ele é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, são dois grandes grupos, né? Se não é judeu, é grego, é gentil. Então, todos os homens aqui precisam dessa salvação. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Amém. Justiça de Deus. Claro que na questão do Evangelho, o amor de Deus está envolvido, né? O Senhor nos ama, mas aqui não é só uma questão do amor de Deus, é uma questão bastante sólida e firme. Não que o amor de Deus não seja, né? O nosso não é sólido, tão sólido, tão firme. Mas o amor de Deus é. Mas uma coisa que é muito clara para nós: justiça de Deus é sólida. Amém. É firme. Salmo 89, 14.
mostra para nós algo bastante importante aqui. Salmo 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Amém, Senhor. Capítulo 97 também de Salmo. Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam. A declaração é essa. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são fundamento. Justiça, fundamento, base do trono de Deus. Então é algo que não muda. Nós somos salvos, o Senhor nos amou, sim. Nós recebemos o Evangelho, mas no Evangelho, não pense que Deus nos salva simplesmente assim, eu amo eles, coitadinho, né? Vamos perdoar eles, vamos salvar eles, está tudo certo. É assim? Não. Tem a justiça de Deus. O Senhor não pode ofender a sua própria justiça. Então, para nos salvar, para nos resgatar, o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Não é uma coisa assim, injusta. Não, vamos, tadinho, né? Passa a mão na cabeça, está tudo certo. Não. Foi feita toda uma obra justa, não tem nada errado, está tudo perfeito. A nossa salvação pelo Evangelho é uma salvação que tem justiça de Deus. Não sei se vocês estão pegando. Entenderam? Então, às vezes assim, o filho pode fazer uma coisa errada e a gente fica com dó, não trata aquela coisa errada, mas perdoa. É bom isso? Não. Ele vai aprender a justiça? Não. Ele vai aprender o que é reto, o que é correto? Não. Então, o Senhor, Ele não passou a mão na nossa cabeça assim, está tudo certo, está tudo... Não. Quando nós cremos no Evangelho, a justiça de Deus se torna nossa justificação. Amém. E isso é perfeito, irmãos. A obra do Senhor é perfeita. Amém. Amém. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é só uma questão de, tudo certo. Não. A justiça de Deus é cumprida quando nós cremos no Evangelho. O que acontece? 1 Coríntios 1:30. Hã? Sim. Vamos lá. 1 Coríntios 1:30. Olha aqui. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, irmãos, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos a justiça de Deus. E aí, ele se nos torna da parte de Deus o quê? Justiça. Isso ofende a justiça de Deus? Não. Isso cumpre a justiça de Deus. E nós vamos ver com mais detalhes, mais para frente a gente vai ver bastante coisa a respeito disso. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o reino de Deus mesmo, aqui, Romanos 14, 17, Romanos 14, 17. Tem esse versículo que fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é justiça. Os atributos de Deus, o que Deus é, as características de Deus, é justiça, é amor, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é luz, Deus é verdade. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos a remissão dos pecados, sim,
Mas isso ofende a justiça de Deus? Não. O que Deus preparou para nós é algo perfeito que cumpre cabalmente toda a justiça de Deus. Amém. Não é maravilhoso, irmão? Amém. Então, isso também nos dá uma garantia, uma segurança dessa salvação que tem como base também a justiça de Deus. Amém? Amém. Então, nossa salvação é algo que vem de Deus, é algo perfeito, né? Amém. Isso nos dá muita segurança, isso é maravilhoso, isso é nossa garantia. Voltando para Romanos 1,17. Justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Fé em fé. O que é a fé? Fé nós cremos, né? Então, é a origem de tudo que nós já falamos, né? A origem da nossa vida cristã, a origem do nosso novo nascimento, tudo é pela fé. É por crermos no Senhor. Então, ela é a origem. E a nossa vida, como que é? É de fé em fé, de fé em fé. Ela prossegue sempre pela fé. Se nós sairmos desse trilho da fé, nós erramos. Aí nós somos abalados por certas coisas. Mas se nós continuamos no trilho da fé, aí, irmãos, nós temos toda a segurança. Amém. E nós vamos desfrutar desse viver cristão de uma maneira maravilhosa, vamos falar assim. Nós vamos desfrutar mesmo da vida cristã se vivermos de fé em fé. O nosso recurso é a fé. Amém. Se a gente sai dessa linha da fé, vamos falar assim, eu quero usar um outro recurso. Eu vou ter um bom comportamento, eu vou me esforçar. Não funciona. O que funciona é você viver por fé. É isso que funciona. Essa é a vida cristã. Então, uma vida saudável em Cristo é pela fé. Tudo que podemos realizar é proveniente de fé. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, por quê? A fé é o que nos une ao Senhor. Simplesmente. A fé é o que nos leva a nos apossar, possuir tudo que Cristo tem para nós. Saiu dessa linha da fé, como é que você vai se apossar das coisas de Cristo? É só pela fé. Hebreus 11:6. Uma declaração muito importante para todos nós que somos cristãos aqui. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como que você o busca? Pela fé. Como que você recebe o galardão? Ele se torna galardoador, ele te recompensa, ele te dá prêmios, né? Vamos falar assim, presentes. Que presentes são esses? Esses presentes são presentes da fé. Amém. Por você crer nele, você recebe o galardão. Amém. Então ele se torna galardoador dos que o buscam. Como buscam o Senhor? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8:8 fala assim: e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, às vezes eu estou na carne, não é que sempre a minha carne é uma coisa ruim, assim, aparentemente, né? Às vezes eu quero me esforçar na minha carne para fazer coisa boa. Mas é possível eu agradar a Deus fazendo as coisas na minha carne? Não é. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso essa declaração é de fé em fé. Como está escrito, voltando para o versículo 17, Romanos 1. O justo viverá por fé. Amém.
Essa declaração, ela não está só no Novo Testamento. Olha, no livro de Abacuque, alguém é capaz de abrir Abacuque aí numa abertura só assim? Fora sem seu celular, né? Eu vou pegar aqui para vocês, Abacuque. Aí pronto, aí, não é. Abacuque 2,4, leia para nós aí. 2,4. 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Tem outras passagens também que usa essa mesma declaração. Gálatas 3:11. Aí já facilita mais, né? Gálatas, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, nessas 3 passagens aqui que nós lemos, uma delas fala da soberba do homem, que lá em Abacuque. O soberbo vive na sua soberba, ele acha que é suficiente em si mesmo. Mas aí o Senhor fala, o contrário disso é o justo vive pela fé. Amém. Percebe? Gálatas 3:11 fala daqueles que confiam nas obras da lei para ser justo. O justo não pode ser justificado pela lei, mas pela fé. E aí ele fala, o justo viverá pela fé. E aqui em Hebreus fala da nossa perseverança, se for ler todo o contexto aqui, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, nós precisamos perseverar nessa vida de fé. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus. Então, por tudo isso, nós não podemos e não devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois dos gentios, né? Nós. Mas nós cremos e nós hoje vivemos pela fé. O Evangelho trouxe o quê? Primeira coisa que o Evangelho trouxe para nós. Fé. É isso mesmo. Primeira coisa que o Evangelho trouxe. Fé. A fé foi produzida em nós. O que é a fé? A fé é algo espiritual. Algo que eu não tinha, mas agora nós temos. Né? Algo que eu duvidava. Quem é Deus? Certo? O que ele fez por mim e tal. Eu preciso ser salvo. Salvo do quê? E tal. Mas aí a fé veio. Aí eu comecei a receber as riquezas de Deus, entender as coisas espirituais pela fé. Amém. A fé não é algo, vou falar assim, né? A fé não é algo racional. Você precisa entender para ter fé. Não. Se fosse assim, né? Mas a fé é quando você se abre para o Senhor. A palavra vem, a palavra de Deus vem, o Evangelho vem, e ele começa a operar dentro de você. Amém. De uma maneira inexplicável. Se a gente conseguir explicar, cada um tem sua experiência, né? Mas a fé entrou em você por meio da palavra, por meio da pregação do Evangelho. E aí eu pergunto, o Evangelho é o poder de Deus ou não? Sim. Você recebeu esse poder ou não? Amém. Deus começou a operar em você? Acho que todos nós podemos falar que muitas coisas já foram trabalhadas em nós. Não é verdade? Sim. Mas ainda precisamos continuar de fé em fé. Amém.
recebendo a palavra, desfrutando do falar do Senhor, e muitas coisas ainda precisam ser trabalhadas em nós. Amém. Ó Senhor Jesus. A gente ainda vai ser liberto de muita coisa. Crê nisso ou não? Amém. Nós vamos ser libertos de muita coisa. E no fim de tudo nós vamos ser libertos do pecado que está na carne. Vai ser totalmente liberto desse pecado, liberto da morte, né? De tudo isso. Por quê? O Senhor há de completar. Amém. A boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completar. Então, poderia até começar a falar no versículo 18, mas acho melhor a gente parar aqui. Porque agora, justamente com esse versículo, a gente encerra a parte da introdução. E depois, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar na condenação. Ó Senhor Jesus! Nós vamos falar sobre a condenação. E nós desfrutamos do que Deus revelou aqui. E depois nós vamos ver o que Deus revela também. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Obrigado.